Nesta aula, vamos dar continuidade ao estudo das equações diferenciais lineares de segunda ordem. A equação que nós pretendemos resolver tem este formato aqui. E, como nós vimos na aula passada, a sua solução geral é dada pela seguinte expressão. Então, solução geral desta equação diferencial é dada por y igual a YH mais YP. Ou seja, para encontrar a solução geral dessa EDO proposta, nós temos duas etapas: encontrar YH e depois calcular YP. E o YH é a solução geral da homogênea associada. A toda equação como essa daqui, nós podemos associar uma homogênea de maneira bem natural. Então, só para lembrar, a homogênea associada a esta equação, ela tem o mesmo primeiro membro. Então, o primeiro membro nós mantemos aqui, 2 de x, y, e aqui no segundo membro nós temos 0. Então, essa daqui é a homogênea associada. Assim, para encontrar a solução geral dessa EDO aqui, a gente primeiro tem que resolver a homogênea associada. E aí a gente calcula esse YH. E a segunda parcela é a YP. Essa YP é uma solução particular da EDO proposta. E aqui convém um comentário. A gente sabe que a solução geral descreve todas as soluções da equação. Okay? O que essa expressão nos diz é que, para encontrar todas as soluções y, a gente só precisa encontrar uma particular. Se você encontrar uma, você encontra todas, desde que você tenha resolvido inicialmente a homogênea. Sobre YP, nós vamos deixar para outra aula. O foco dessa aula é exatamente a resolução da homogênea associada, é o cálculo do YH, ok? Então vamos estudar a EDO homogênea de segunda ordem. Desde já é importante avisar que nós não temos métodos para resolver todas as equações homogêneas de segunda ordem. Certo? A gente tem um método bem simples para EDOs de segunda ordem lineares com coeficientes constantes, ou seja, quando esses coeficientes aqui são números, que a gente vai ver logo mais, ok? Mas a gente vai ter algumas informações sobre o conjunto solução dessa EDO e é exatamente sobre isso que a gente vai tratar agora. Vamos ver agora esse primeiro resultado, que vai nos dar informações muito úteis sobre o conjunto solução de uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, ok? Então vamos ler o resultado. Se y1 e y2 são soluções da nossa EDO homogênea de segunda ordem linear, então y igual a c1y1 mais c2y2 também será uma solução para essa mesma EDO, quaisquer que sejam C1 e C2 pertencentes a R. Bem, vamos interpretar este resultado. A demonstração desse resultado é muito simples, daqui a pouquinho eu explico, mas vamos primeiro interpretar esse resultado. O que é que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que se você tiver duas soluções, a partir de duas soluções, você pode gerar infinitas soluções a partir dessa expressão. E convenhamos, já que o nosso principal objetivo é encontrar a solução geral dessa EDO, a gente está caminhando para encontrar a solução geral dessa EDO, nada mais útil do que um resultado como esse, porque ele nos diz como conseguir infinitas soluções a partir de duas. Então, se você conhece duas, é possível gerar infinitas, certo? E como é que a gente gera essas infinitas soluções? A partir de combinações lineares dessas soluções. Aqui é uma linguagem muito própria da álgebra linear. Isso daqui, essa expressão aqui, y, isso daqui é uma combinação linear de y1 e y2, ok?
Então, se você tem duas soluções, qualquer combinação linear dessas duas soluções também será uma solução, ok? A demonstração desse resultado é muito simples, eu vou deixar como exercício. Basta que você substitua esta expressão na EDO proposta, ok? E aí, naturalmente, você vai usar o fato de que y1 e y2 são soluções dessa EDO, ok? Mais importante do que a demonstração é o resultado em si. O que é que esse resultado nos diz? Nós estamos estudando equações diferenciais de segunda ordem. Vamos lembrar um pouco do estudo das equações diferenciais de primeira ordem. Quando nós estamos estudando uma equação de primeira ordem, então uma coisa como essa aqui, eu vou apagar a segunda derivada. Então, quando nós estamos estudando uma equação diferencial de primeira ordem, a solução geral é uma família de funções com um parâmetro, aquela constante c que sempre aparece nas soluções gerais de cada EDO de primeira ordem. Nas equações de segunda ordem, nós temos que ter dois parâmetros para descrever todas as soluções. E aí, quando você olha para uma expressão como essa, né? Você tem aqui uma solução, você tem outra solução. Essa expressão gera infinitas soluções e aqui contém dois parâmetros. É natural que você, né, pense, não, então isso aqui é a solução geral. Mas esse raciocínio é um pouco precipitado, ok? Essa expressão, tudo bem, nós estamos no caminho para encontrar uma solução geral, mas a gente precisa ter uma certa propriedade para essas duas funções aqui, ok? Então vamos discutir um exemplo para a gente entender por que isso daqui não é obrigatoriamente a solução geral da EDO homogênea, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Bem, vamos ver aqui esse exemplo. Eu fiz uma afirmação. Eu apresentei aqui uma EDO linear homogênea e ela ainda tem uma outra particularidade. Ela é com coeficientes constantes, ou seja, aquelas funções que aparecem aqui como coeficientes, elas são números, ok? Então é um tipo bem particular. Inclusive, para esse tipo de equação, nós temos um método de resolução, ok? Então, o que é que eu estou afirmando? Que esta exponencial aqui é solução dessa EDO e essa outra exponencial também é solução dessa EDO. É muito fácil verificar isso. Vamos verificar a primeira e eu vou deixar a segunda como exercício, né? Então, se eu fiz uma afirmação, eu vou provar. Eu vou substituir aquela exponencial de 2x na equação. Então, o que é que a gente tem que fazer com uma função y se ela for solução, né? A gente tem que calcular essa segunda derivada aqui, menos 5 vezes a derivada da função, que em questão é E2x, mais 6 vezes y. E y no momento é, novamente, E2x, e isso tem que dar zero para ser solução. Beleza, quando você deriva uma exponencial pela primeira vez, você vai obter a própria exponencial multiplicada por esse fator aqui. É a regra da cadeia, né? Então, quando a gente deriva a primeira vez, ou seja, quando a gente calcula E2x linha, nós vamos encontrar 2 vezes E2x. Quando a gente deriva de novo, aí esse fator 2 aparece multiplicando, então vai ficar 4. Né? Então aqui vai ficar 4 E2x menos 5 vezes a derivada de E2x, que nós acabamos de ver que é 2 vezes E2x, mais 6 vezes E2x. A gente tem que mostrar que isso daqui é zero. Perfeito. 4 E2x menos 10 E2x mais 6 E2x igual a zero. E aqui, 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Então, esse cancelamento que ocorre aqui, a gente chega a uma identidade, 0 igual a 0. Consequentemente, a gente provou que isso daqui é uma solução, né? Como exercício, eu deixo para que você mostre que isso daqui também é uma solução, ok? Aí nós vamos aplicar o resultado anterior. Já que eu tenho uma solução e eu tenho outra solução,
eu posso agora gerar infinitas soluções, fazendo combinações lineares das soluções apresentadas. Então, de acordo com o resultado anterior, y igual a C1 vezes a primeira solução, mais C2 vezes a segunda solução, que é 3 vezes EA2x, é solução para a equação qualquer ou quaisquer que sejam C1 e C2 pertencentes a R, ok? Então, é o que o resultado diz, que se eu tenho duas soluções, é possível gerar infinitas soluções, certo? E aí você deve pensar o seguinte, poxa, eu tenho aqui uma equação linear de segunda ordem, e aí é o mais importante o fato de ser segunda ordem, e agora eu tenho uma expressão que gera infinitas soluções e que tem dois parâmetros. Aí você precipitadamente afirma, então isso daqui é a solução geral, né? Mas isso daqui não é a solução geral. O que eu quero dizer é o seguinte, esta expressão não descreve todas as soluções dessa EDO. Ela só descreve uma parte das soluções. E eu vou explicar por quê. Porque, aparentemente, essa expressão contém dois parâmetros, mas esses dois parâmetros não são parâmetros essenciais. O que é que eu quero dizer? É possível reescrever esta expressão contendo apenas um parâmetro. E aí, como a expressão vai conter apenas um parâmetro, isso impede que essa expressão seja a solução geral de uma EDO de segunda ordem, que deve conter dois parâmetros. Então, vamos ver como fazer isso. Eu vou reescrever essa expressão de forma que ela contenha apenas um parâmetro. Então, para isso, eu vou colocar esta exponencial em evidência, né? Então, eu vou colocar aqui essa exponencial de 2x em evidência, eu vou colocar em evidência assim ao contrário. E aí, aqui vai ficar C1 mais, ficou um pouco espremido aqui, 3C2. Ora, C1 é uma constante. C2 é outra constante, o triplo de C2 é uma constante. A soma dessas duas constantes você pode renomear isso daqui como uma única constante C, ou seja, y é igual a C vezes E elevado a 2x. Ou seja, esta expressão que está aqui, que é equivalente àquela que a gente tinha escrito e que alguns podem ter imaginado que era a solução geral da EDO proposta, isso daqui não pode ser a solução geral de uma EDO de segunda ordem porque contém apenas um parâmetro, certo? Perfeito. Voltando para esse resultado, né? Esse resultado aqui, que apresenta uma expressão que tem a cara de uma solução geral de uma EDO de segunda ordem, né? Mas que, de acordo com o exemplo, nem sempre será. E aí surge naturalmente a pergunta: em que circunstâncias esta expressão aqui, de fato, descreverá todas as soluções da EDO homogênea apresentada? Ou seja, em que circunstâncias esta expressão aqui será a solução geral da EDO? Ok? E aí tem a ver com essas duas funções. Essas duas funções, elas não podem depender linearmente uma da outra. Observe que no nosso exemplo, a segunda solução é o triplo da primeira, né? Em linguagem de álgebra linear, essas soluções são linearmente dependentes, ou seja, elas são LD. Certo? Então, já que elas são LD, você pode descrever uma das soluções em função da outra, certo? E é exatamente por isso que a gente consegue eliminar um dos parâmetros e aí você não tem a solução geral, certo? Então, deve haver uma qualificação dessas funções para que, de fato, elas possam descrever a solução geral da EDO. Essas soluções aqui, ou essas funções, elas precisam ser linearmente independentes. Ou seja, tem que ser duas funções de modo que seja impossível gerar uma delas em termos da outra.
né? Bom, voltando à álgebra linear, para falar em LI e LD, né? A gente vamos colocar aqui aquelas duas funções, né? Que são e elevado a 2x e 3e a 2x. Então eu tenho aqui e elevado a 2x mais, eu vou colocar aqui um espaço, complete, vezes a outra função é 3 vezes e a 2x. 3 vezes e a 2x. Aí eu vou colocar aqui também um espaçozinho, multiplicando. E a gente sabe que a dependência linear ela pode ser descrita da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte, eu quero que essa expressão aqui dê zero. Ok? E aí eu pergunto a você, quais são os fatores que eu tenho que colocar aqui? Quais são os números que eu tenho que escrever aqui? De modo que quando eu somar dê zero, certo? É claro que a resposta mais óbvia, né, é colocar zero aqui. Então, se eu colocar zero aqui e zero aqui, 0 vezes isso vai zerar, 0 vezes isso vai zerar, e aí a soma vai dar zero. Só que isso é o que eu chamo de um golpe baixo. Então, vamos dificultar um pouco. Excetuando esse golpe baixo, que é colocar o zero aqui e o zero aqui, certo? Você consegue encontrar um par de valores, não todos nulos, ou seja, que não sejam nulos, ok? Não os dois, de modo que quando eu faça essa multiplicação e somar, eu encontre zero. É muito fácil ver que eu posso escolher aqui, por exemplo, eu posso tomar isso daqui como menos 3 e esse camarada aqui como 1. Então, se eu fizer menos 3 vezes e a 2x mais 3 vezes e a 2x, vai cancelar e vai dar zero. Então, observe que isso é que caracteriza a dependência linear, o fato de ser LD. É possível gerar o vetor nulo, que neste caso é a função nula, a partir dos dois vetores dados, né, das duas funções dadas, que nesse caso podem ser interpretadas como vetores, certo? Então é possível gerar o vetor nulo sem dar aquele golpe baixo, ou seja, sem usar os escalares aqui, os dois iguais a zero, ok? Quando a única forma de você zerar a combinação é exatamente usando o golpe baixo, ou seja, colocando zero aqui e zero aqui, então as funções são chamadas de linearmente independentes, que não é o nosso caso. Essas funções aqui, elas são LD, e é por isso que a gente não tem a solução geral. Aqui um exemplo, né? Eu estou escrevendo aqui duas funções, né? E eu faço uma pergunta, elas são linearmente dependentes ou linearmente independentes? São LI ou LD? Né? Essa é a pergunta. Né? Lembrando que duas funções são LD quando é possível expressar uma delas como múltiplo da outra, múltiplo escalar. Então a pergunta que surge aqui, é possível, digamos, encontrar esta função aqui multiplicando e elevado a x por um número? Então, será que se você colocar um número aqui, como mágica vai aparecer um x do outro lado? Essa é a pergunta. Então, a gente está vendo que não. Então, parece que essas funções são linearmente independentes, ou seja, é impossível encontrar uma das funções tomando um múltiplo da outra, ok? Mas a gente vai provar isso. E para a gente provar que dois vetores são linearmente independentes, nesse caso são duas funções que são vetores, então a gente faz o seguinte. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui uma combinação linear. A gente vai pegar C1 vezes e elevado a x mais C2 vezes a outra função, que é x e elevado a x, na esperança que isso gere a função nula. É óbvio que essa igualdade sempre é possível, basta que você tome C1 e C2 ambos iguais a zero, certo? Ok, mas se existir outra forma de zerar, sem ser essa de dar o golpe baixo, ou seja, escolher C1 e C2 ambos iguais a zero, se a gente encontrar uma outra forma, elas são LD. Mas se a única forma de zerar for tomando C1 e C2 iguais a zero, então as funções serão LI. Então vamos fazer isso.
Então vamos admitir essa igualdade, que é sempre possível, ok? E aí eu vou derivar membro a membro essa igualdade. Então a derivada disso daqui vai ser ela própria, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, essa constante aqui conserva, mais C2 vezes. Aqui eu tenho a derivada de um produto. Então a gente deriva a primeira, que é 1, conserva a segunda, que é exponencial, respira. Aí a gente conserva agora a primeira, que é x, deriva a exponencial, que é ela própria. E isso a gente quer, do outro lado vai dar zero, ok? Então C1 é elevado a x mais C2 é elevado a x mais C2x é elevado a x igual a zero. Perfeito. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui uma arrumação. Observe que isso daqui com isso, a gente já sabe o valor dessa soma, né? Eu vou até reorganizar essa expressão, eu vou juntar isso com isso. Então C1 é elevado a x mais C2x é elevado a x mais C2 é elevado a x igual a zero. Então eu troquei essas duas coisas de posição. Só que isso daqui a gente já tem um valor, porque lá em cima, por hipótese, C1 é elevado a x mais C2x é elevado a x é igual a zero. Então isso daqui é igual a zero, então isso daqui pode desaparecer. E aí a gente fica só com C2 é elevado a x igual a zero. Aqui você tem um produto de dois fatores, e esse produto é zero. Isso significa que pelo menos um dos fatores é zero. Para que um produto dê zero, um dos fatores, obrigatoriamente, pelo menos um, tem que ser zero. Mas a exponencial nunca se anula. Isso daqui sempre é diferente de zero. Já que isso é diferente de zero, para que essa igualdade aqui, ou melhor, para que essa expressão seja zero, obrigatoriamente a gente tem que C2 é zero. Então o C2 é zero, aí a gente substitui no início. No lugar do C2 aqui a gente coloca zero, então vai ficar o quê? C1 é elevado a x mais zero igual a zero. C1 é elevado a x mais zero igual a zero. C1 é elevado a x igual a zero. E mais uma vez a gente chega a uma igualdade desse tipo. E aí a gente conclui aqui facilmente que C1 é igual a zero. Conclusão. A única forma de gerar a função nula a partir dessas duas funções é tomando C1 e C2, os dois iguais a zero. Obrigatoriamente C1 e C2 são iguais a zero. Isso prova que as funções são linearmente independentes. Certo? Bom, obviamente que a gente fez um cálculo aqui muito grande, certo? Mas existe uma maneira alternativa de você mostrar que duas funções são linearmente independentes usando um determinante. Esse determinante é o Wronskiano, ok? Então o que a gente vai ver agora é um determinante que a gente utiliza para descobrir se um par de funções é linearmente independentes. Bem, está aqui o Wronskiano de duas funções que nós pretendemos testar se são LI ou LD, certo? O Wronskiano é muito simples, é o determinante dessa matriz aqui. Na primeira linha, você coloca exatamente as funções que você quer testar. E na segunda linha, as respectivas derivadas, certo? E aí duas coisas podem acontecer. Ou esse determinante aqui vai ser zero, ou ele é diferente de zero. Se esse determinante for diferente de zero, as funções em questão são LI. Se o determinante for zero, as funções são LD, ok? Eu vou refazer o exemplo anterior, onde y1 era, se não me engano, e elevado a x e y2 igual a x vezes e elevado a x. Mostrar que elas são LI, mas sem ser pela definição, usando o artifício do Wronskiano. Então, como é que a gente vai fazer o Wronskiano dessas funções aí, que são e elevado a x, x é elevado a x, y1, y2. Então, vai ser o determinante dado.
Na primeira linha eu vou colocar exatamente as funções e elevado a x, x elevado a x, e na segunda linha as respectivas derivadas. A derivada da exponencial de base é ela própria, e aqui a gente vai ter que fazer a derivada do produto, né? A derivada do produto. Então isso daqui, quando a gente deriva o produto, vai encontrar isso aqui, ó. Certo? Então aqui, y1, derivada de y1, y2, derivada de y2. Vamos agora calcular o determinante. E para isso a gente multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então isso daqui vai ser e elevado a x vezes e elevado a x mais x elevado a x menos, agora a diagonal secundária, vai ficar x vezes e elevado a x vezes e elevado a x, vai dar e elevado a 2x. Então, esse Wronskiano aí, de e elevado a x e x elevado a x, vai ser e elevado a 2x menos x e a 2x, melhor mais, né? Menos x e a 2x. Fazemos o cancelamento e a gente conclui que esse Wronskiano dessas duas funções, x e elevado a x, saiu um x aqui meio... Isso daqui vai dar e a 2x. Ora, como apareceu aqui uma exponencial, e a gente sabe que a exponencial sempre é diferente de zero, né? Essa exponencial aqui sempre é diferente de zero. Não importa o valor de x, isso daqui nunca vai dar zero. Então, como o nosso Wronskiano deu diferente de zero, como a gente já sabia, porque a gente fez de outra maneira, a gente prova que essas duas funções são LI. Eu sugiro que você calcule o Wronskiano do nosso primeiro exemplo, daquelas funções que a gente pegou, que era e elevado a 2x e 3 vezes e elevado a 2x. Ou seja, fazer o teste tomando y1 igual a e elevado a 2x e y2 3 vezes e elevado a 2x. Claramente são LD, mas não custa nada você fazer o determinante para verificar o Wronskiano e treinar também. Bom, agora vamos voltar àquele resultado, né? Onde a gente viu que se nós temos duas soluções para a EDO homogênea, linear homogênea de segunda ordem, então se eu tenho duas soluções, é possível gerar infinitas com essa expressão aqui. Basta que você escolha valores para C1 e C2, atribua valores para C1 e C2, e aí você vai construindo soluções. Então aqui é uma espécie de máquina de soluções. Mas a gente viu que, mesmo gerando infinitas soluções, a gente não pode garantir que uma expressão como essa de fato seja a solução geral da EDO proposta, ok? E que para isso essas soluções precisam ter uma qualificação, elas precisam ser linearmente independentes. E aí sim você vai poder descrever a solução geral com essa expressão aqui. E é exatamente este resultado que eu apresento aqui para fechar esta aula. É claro que, como essa teoria é grande, né, a gente está separando essas aulas em partes e a gente vai finalizar essa etapa exatamente com este resultado, né, que é o fechamento da aula. Se y1 e y2 são soluções linearmente independentes da equação linear homogênea que está aqui, de segunda ordem, então esta expressão aqui, ou seja, quando você considerar todas as combinações lineares dessas duas soluções, você de fato vai ter a solução geral da EDO homogênea proposta, ok? E isso está em alinhamento com o fato de que o conjunto solução de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem é um espaço vetorial de dimensão 2.
certo? Um espaço vetorial de dimensão 2. Então, se você fez álgebra linear, você deve lembrar que se um espaço vetorial tem dimensão 2, qualquer base desse espaço vetorial tem exatamente dois geradores linearmente independentes, né? Neste caso aqui, a gente está considerando como essas duas funções y1 e y2. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade e vamos desenvolver um método para resolver equações homogêneas quando os coeficientes são constantes. Ok? Então, a gente aprendeu nessa aula que para encontrar a solução geral de uma EDO linear homogênea de segunda ordem, basta que você encontre duas soluções linearmente independentes. Se você encontrar duas soluções LI, é possível gerar todas as outras soluções a partir dessa fórmula.